Essa contagem sai no ar também, Maiká, ou não? A contagem não, espero que não. É. Espero que não. Isso aí é um fiasco. Bom, 3, 2, 1. Parece que tá Como a gente decolando a fazia Apollo pra... 11. Hã? Parece que tá decolando a Apollo 11. É, porra, Apolo 11. 3, 2, 1. Qual foi aquela que levou o homem à Lua? Foi a... Qual foi Apollo 13? A 13. Hã? Não, a 13 Foi é a que 13? deu... É, acho que é. Vamos ver. O Júnior B pesquisa pra gente em pesquisar 1969. Já faz tanto tempo, Kleber, que o homem foi à Lua. É verdade, né? Aliás, eu tô falando em Homem e a Lua, tô lendo um seriado novo, né? Uma série nova que é o Space Force. É muito legal e trata disso aí, sobre uma nova investida na Lua, né? O projeto do governo norte-americano é Coturnos na Lua. Seria uma retomada da guerra pelo espaço. Tempos diferentes, né? Tempos diferentes. Naquela época tinha a Guerra Fria, né? E a conquista da Lua era um passo para mostrar a liderança em termos de tecnologia e armamento, né? Da Lua, a ideia era de controlar o mundo. Sim, era uma disputa entre a Rússia e os Estados Unidos. É, mais ou menos aconteceu, quase aconteceu agora de novo com o Corona, né? Que começou uma corrida Estados Unidos e China para ver quem chegava primeiro na vacina, né? Houve um aporte financeiro do governo norte-americano, enfim, a China já estava na busca, né? Porque sofreu antes com o Corona. E os Estados Unidos, aí o Trump soltou lá, abriu os cofres lá para laboratórios, enfim, para institutos de pesquisa, botou toda a inteligência, né, científica dos Estados Unidos em busca... Quase uma segunda corrida, né, Silvio? Nessa Guerra Fria aí, que antes era Estados Unidos e União Soviética, e depois com a China agora. Mas, ao mesmo tempo, agora, essa semana, o Trump começou a cortar... Disse que não é para testar todo mundo, porque quanto mais se testa a população, mais aumenta os casos de Covid. Então ele decidiu parar com isso. Sabe qual é a relação que eu faço, uma das relações que eu faço do vírus, da Covid-19 com a chegada do homem à Lua? Qual? Muita gente não acreditava. É, verdade. Nas duas situações, né? Porque o homem à Lua em 69 foi um negócio impressionante. Muita gente dizia, não, o homem não chegou à Lua. Aliás, tem gente que até hoje diz, né? Eu lembro da transmissão. Essa tese perdeu força por causa da história da Terra plana, né? Que agora é o grande tesão de todo mundo aí, né? É verdade. Bom, então a gente... Só confirmando, Silvio, o Apollo 11 aterrissou, tá? Foi com o Apollo 11 e chegamos à Lua, e o Apollo 13 foi aquela missão que deu errada, porque estourou um tubo de oxigênio que fez com que a missão não fosse concluída, fosse abortada, e depois os engenheiros e os técnicos da NASA aqui da Terra monitorando e tentando passar instruções para que, com o que existia dentro da nave, se pudesse voltar, são e salvo, para a Terra, né? E isso virou um grande filme com Tom Hanks, né? Que também que serve também como grande inspiração para coaches, né, que gostam de dar lições de vida e trabalho em conjunto. Cara, Kleber, vou te dizer uma coisa. Uma das coisas mais impressionantes naquela época da corrida espacial era, primeiro, entre aspas, a explosão na NASA, explosão entre aspas, quer dizer, mandando o foguete para o universo, mandando o foguete para a Lua, por exemplo. Aquilo ali era uma coisa assim, ó, que esse 3, 2, 1 aí, que alguém fala aí, que eu acho que é o Júnior B chamando para o programa, também tinha aquela contagem naquela época, né? E aí explodia tudo ali e o foguete aparecia no meio daquela explosão, daquela fumaça, aparecia o foguete, ó, tudo bem, ele está indo para a Lua, esse tipo de coisa assim. Aquilo ali era um momento assim de uma expectativa muito grande. E o outro momento era o retorno, quando a nave caía no mar, cara. Sabe, amparada por paraquedas, aquilo ali era um troço impressionante, porque a gente também ficava na expectativa, explodia no mar, eu disse, isso vai afundar, esses caras, esses astronautas que estão aí dentro, eles vão morrer. Não, mas daqui a pouco ficava, né, em cima da água, aquela nave esperando pelo resgate que chegava e abria a porta da nave e começavam a surgir os astronautas. Eram momentos assim que, nossa, tinha uma expectativa enorme naquela época da corrida espacial. Tinha um vizinho que tinha um DKV. Eu não sei se já contei essa história, né? E aí
domingo à noite o vizinho inventava de mexer no DKV e o DKV é um motor barulhento, né? Fazia um barulho e o carro não andava, o carro estava sempre na garagem e o vizinho de noite fuçava e aquilo irritava. A gente queria ver o futebol, queria ver algo fantástico na TV da família reunida. E aí era a época que tinha aquele satélite russo, o Skylab, o Sputnik, eu não sei. Opa, Sputnik, né? Aí a informação que se tinha é que ele se desintegrou no espaço e que pedaços iam cair na terra. E meu pai, toda vez que o vizinho ligava aquele DKV, disse, por que não cai um pedaço disso aqui do lado? Tu já andou de DKV, ô Maiká? Não sei nem do que se trata, Silvio. Só pesquisando. Não faço ideia. Ô Kleber, eu acho que o Maiká não viveu. Eu vivi. Se tu me colocasse aquela. Sacanagem, Maiká. É que nós estamos nos aproveitando da nossa velhice. Mas eu concordo. Cinca? Tu já viu falar de Cinca, ô Maiká? Não, também não. Cinca Chambor ou Cinca Tufão? O Cinca Chambó virou música do grupo Camisa de Vênus, né? Mas a história do DKV, eu estava trabalhando na Guaíba, naquela época de só um par de tênis e só uma calça, e um vizinho meu tinha um DKV, eu disse, não, imagina o cara trabalhando lá na Rádio Guaíba, né, cartaz que não tinha na vista, eu te levo lá com um DKV, imagina o DKV descendo a Caldas Júnior, e eu disse, tá bom, me deixa lá na frente. Aí, por que lá na frente? Não, é que é melhor estacionar. Daí eu voltei a pé para ninguém ver. Ah, tá. Tu não queria pagar esse vale. Maverick, te andasse, Maiká? Não. Gordini? Corcel? Não, também não. Olha que nós vamos chegar nele. Monza? Isso eu acho que sim. Em algum momento eu andei. Fiat 147. Não, nunca. O Fiat 147, do tamanho que eu tô hoje, eu não ando nele. Eu visto ele, né? Que nem uma jaqueta. Kombi? Kombi já, pra ir jogar bola. Muitas vezes. Eu tive um Fiat Uno, tá? E eu saía de Porto Alegre para Osório, levando não apenas a Solange, o Matheus e o Duda, que eram crianças, mas levando quase que a família inteira do meu irmão Luiz Henrique. Pelo menos os filhos. Eu não sei se isso... Olha, era a época que não se usava cinto de segurança. Quer dizer, tinha mais do que 4, 5 pessoas ali. Eu não sei se isso era... Se eu estava cometendo uma contravenção na época. Mas tudo criança. O que ia de gente era um negócio maravilhoso. Eu fico preocupado com algumas coisas que aumentaram ou encolheram, né? Antes tu botava no Beira-Rio, no Olímpico, cerca de 100 mil pessoas, né? Sim. E eu fico pensando, como é que cabia tanta gente, né? Tu comprava antigamente 1 litro de refrigerante, né? 1 litro pro domingo, pro almoço da família. E aquele litro servia o almoço inteiro. Hoje não, hoje tu compra 10 garrafas de 2 litrões, né? E a gente não dá conta, né? Tem algumas coisas que aumentam, outras encolhem. E o carro é a mesma coisa. Antigamente tu botava 8 pessoas dentro de um carro e tava tudo bem. Hoje tu entra 4 pessoas, tu diz, não sei, não, vai. Mas é verdade, cara. Eu não sei como é que se conseguia colocar tanta gente dentro de um carro. E hoje não, hoje a gente tem um cuidado máximo em relação a isso. Ô, Maiká, tu já tomou grapete? Não, também não. Não aconteceu. Guaraná Silva. Água da Pedra? Sim, isso sim. Inclusive tô tomando água da Bica. Já tomei também. Lembrei de uma do Regis. Regis Oyer. Regis foi a Santa Maria, né? Terra dele. Fazer um jogo. Aí pararam num bar de estrada, assim, para tomar alguma coisa. Aí o Regis chegou e pediu, me dá uma grapete. Porra, a grapete já tinha desaparecido há 500 anos. Me dá uma grapete. O cara, não tem grapete. Me dá uma cirilinha. Parece que tinha esse refrigerante que tinha esse nome também, pelo menos lá na região. Me dá uma cirilinha. Cirilinha de Santa Maria. Né? Santa Maria, então. Me dá uma grapete. Não tem. Me dá uma cirilinha. Não tem. Aí o Regis olhou para todo mundo, a equipe, e disse assim, vocês são testemunhas. Eu pedi e não tem. Então, por favor, um martelinho. Dá uma cachaça, uma coisa assim. E aí tinha, mas ele jogou antes, ele apostou antes, não tinha, então ele pediu o martelinho. Regis Oyer, nos áureos tempos, ao Kleber.
Pois é, a gente tem histórias maravilhosas. Silvio, a gente estava falando de tentar colocar 8 pessoas dentro de um Fuca ou num Fiat 147, né? Me parece que essa também vai ser uma missão parecida em colocar tanta competição num calendário que está estourando, né? Exato, pois eu estava com isso na cabeça, exatamente esse era o pensamento. Como colocar tanta competição, Kleber? E que coisa ridícula o que estão fazendo de sopetão, estão colocando o início do Brasileiro para agosto. Cadê o planejamento que se tinha? A CBF ficou quieta, não tomou nenhuma providência, e agora parece que o Flamengo está interessado em tocar o Campeonato Brasileiro. Ainda bem que tem uma certa rebeldia dos clubes de São Paulo, que perceberam que estão defasados em termos de preparação em relação aos cariocas e não querem começar em agosto. E eu fico perguntando como é que ficam esses times do interior, que a ideia inicial é assim, o estadual, os campeonatos estaduais vão servir de laboratório, se tudo tiver certinho, a gente começa o brasileiro. E os clubes do interior se programaram, né? O Aimoré, por exemplo, o Aimoré está vendendo camiseta, está fazendo campanha promocional para ver se consegue algum dinheiro para botar o time em campo para terminar o campeonato gaúcho. E a ideia é começar o brasileiro e botar o estadual lá no meio. Então tem time assim, ó, o Aimoré e o Esportivo Novo Hamburgo, que só tem o estadual, eles vão esperar até quando para jogar 3 partidas? É uma falta de planejamento e uma falta de respeito, né? Maicá, a gente tem uma data base para o Campeonato Gaúcho, dia 19 de julho, mas eu duvido que comece dia 19 de julho. Nós vamos pegar o rigor extraordinário do inverno. E a coisa vai estar muito forte ainda, infelizmente, em termos de Covid. Então, duvido que vá começar o Campeonato Gaúcho dia 19 de julho. Pela proposta da CBF, Júnior Maicá, daqui a pouco nós teremos, ao mesmo tempo, campeonatos regionais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, dependendo do que aquilo que decidir a Conmebol, a Libertadores da América. Como encaixar isso tudo num espaço de 5 meses, até fevereiro do outro ano? Até 21 de fevereiro se fala, né? É complicadíssimo. 6 meses. É, complicadíssimo, Silvio. Eu acho que tem que abrir mão de... Vai todo mundo ter que ceder um pouquinho, né? Agora, acho também que essas datas faltam o CBF da vida, quem tiver botando data para retorno do futebol, colocar um asterisco nisso, né? Porque tudo vai depender da situação, de como estiver a pandemia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a federação nunca forçou nada, né? Nunca passou por cima de nenhuma orientação sanitária. Se trabalhou com a data de julho, já se fala em agosto, porque a situação piorou muito aqui em Porto Alegre e em várias regiões do Rio Grande do Sul. Então, agora a CBF, bem como disse o Kleber, é uma forçação de barra, porque tem que encerrar os campeonatos estaduais primeiro, tem todo um tempo de preparação, a janela vai ter que ser reaberta, enfim, agora já se fala em 2 janelas, né? Uma agora e outra em outubro, para mais flexibilidade para os clubes, né? Setembro, perdão. E é isso, Silvio. Agora, eu acho que falta a CBF dizer, olha, a gente trabalha com essa data numa hipótese boa, porque tratar de um estadual, teoricamente, é mais fácil organizá-lo, né? São menos clubes, menores distâncias, e já o Brasileirão já muda tudo. Por exemplo, a situação no Rio é muito pior que aqui no Rio Grande do Sul. Como é que Grêmio e Inter vão viajar para lá para jogar, entendeu? E o risco disso tudo, né? Então é muito complicado tratar dessa maneira, e concordo 100% com o Kleber, é um desrespeito com os clubes do interior que estão segurando ainda, matando no peito contrato, salário de jogador, enfim. A gente sabe que a situação é totalmente diferente da questão financeira, e aí vem a CBF peremptoriamente e diz, olha, não, é 9 de agosto e se virem aí, vocês têm que terminar um estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, a federação nunca passou por cima, né, do governo, da questão de saúde. Então não tem como a CBF fazer isso. Eu tenho falado... Fala, Kleber. Tem os pobres dos governadores e dos prefeitos, né, que estão empenhados nessa campanha de combate ao coronavírus, eles não têm mais nada que se preocupar, agora eles vão ter levar uma buzina o tempo todo para liberar o futebol, porque tu tem que começar a liberar treino coletivo, né, trabalho em grupo, que é uma coisa que aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Grêmio Internacional há muito tempo estão pressionando, e o prefeito não tá autorizando.
né? Porque tá apertando aí o gargalo em termos de data, e a gente está vendo que, mesmo que tenham mudado a bandeira em Porto Alegre, a coisa não mudou muito. Então, para se avançar em termos de preparação física e trabalho técnico da dupla Grenal, a situação tem que estar controlada aqui. Então, enquanto Porto Alegre não melhorar, a dupla Grenal não vai poder mudar. E tem também um efeito cascata, Silvio Júnior, porque durante essa semana, tanto a Conmebol como a FIFA se manifestaram, né? A Conmebol reiterou a ideia de fazer Sul-Americana e Copa Libertadores, e ontem o Gianni Infantino deu informações sobre o calendário do futebol internacional. Ele coloca a abertura das eliminatórias na Europa e aqui na América do Sul, que são dois continentes com situação completamente diferentes, para setembro, né? Então essa pressão que a FIFA e a Conmebol colocam em cima da CBF faz com que no dia seguinte já se decida começar o Campeonato Brasileiro o mais rápido possível. Isso vai acabar estourando em cima das federações, governos e prefeituras. Mas a FIFA decidiu que não tem Mundial em dezembro. Mundial de clubes. Tem duas competições que estão ameaçadas, né? O Mundial não deve sair, né? Não está completamente descartado, mas não deve sair porque a Libertadores não vai terminar até lá. E o novo Mundial, né, que é colocar mais times, né, que é abrir mais vagas e para o qual o Flamengo estaria previamente classificado, esse Mundial seria realizado em junho de 2021, né? E se não saiu de 2020, a FIFA não sabe se vai sair o de 2021, né? Se completa o contrato com um país que sediaria o de 2020 e faria um outro em 2021. Então esses dois campeonatos ainda não estão decididos. E tem mudança, inclusive, na programação de Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ter o sorteio dos grupos antes de se definir os times classificados pela repescagem. Então o calendário tem essa adequação. E essas foram algumas determinações da CBF, da FIFA ontem, que inclusive definiu o Mundial Feminino de 2023 para a Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia vão sediar o Mundial, vencendo a disputa com a Colômbia, que também se candidatou. Olha, eu tenho falado uma coisa aqui nesse programa, que a volta do futebol, quando ele voltar, a questão não estará exatamente no jogo em si, que vai ser realizado com portões fechados, com toda a garantia, com toda a estrutura, com testes que serão realizados, me parece, nas pessoas envolvidas antes do jogo em si, depois do jogo, esse tipo de coisa, não estará exatamente aí. Mas pode estar nas aglomerações que isto necessariamente, na minha opinião, vai determinar pelas cidades. Porto Alegre, por exemplo, bares procurando assistir um jogo pelo pay-per-view, ou eu estou confinado em casa, mas tem jogo, um baita jogo para ver no domingo, vou fazer um churrasco e vou lá na casa do Kleber. E o Maicá vai junto, sabe? Isso aí, para mim, vai acontecer. E aglomerações próximas do estádio. E aí vou dar um exemplo a respeito disso. O Liverpool... Isso, eu ia falar agora. Foi campeão ontem. Como é que tu vai segurar uma comemoração de uma torcida do Liverpool que esperava por esse título durante tanto tempo? Milhares de pessoas foram para as ruas. Aqui, necessariamente, nós não precisa de um título para que isso aconteça. Basta dar um Grenal. Basta dar um Grenal e a aglomeração vai acabar acontecendo. Agora, o interessante também na comemoração grandiosa da torcida do Liverpool pelas ruas da cidade é que, neste momento, o Reino Unido está voltando a sofrer, o Júnior Maicá. De novo começam a surgir casos fortes de Covid e o governo começa a controlar, a tomar medidas mais drásticas no Reino Unido, na Inglaterra, por exemplo, e em outros países da Europa. E todos os países aí que iniciaram suas retomadas sofreram, né? Sofrem com novas ondas de Covid, de contágio. Isso é muito preocupante, né? Porque se vê um esforço contínuo, né, de um país, a própria Nova Zelândia, que zerou todos os casos, né, de contágio, de internados e de mortos, né, por Covid, encontrou uma onda não tão grande, não tão forte como a que a gente está vivendo, por exemplo, né? E assim, a situação parece bem clara, né, Silvio? Que a gente só vai ter paz mesmo nesse sentido quando surgir o antídoto, né? A vacina, o remédio.
Enquanto isso, o distanciamento, o isolamento social sempre vai ser a melhor alternativa, né? O melhor tratamento para diminuir a curva de contágio. E preocupa muito, né, Silvio? A gente viu ontem, por exemplo, na Inglaterra, eu ia citar esse exemplo também, o pessoal se aglomerou, foi para as ruas na frente do estádio, né, para comemorar a primeira Premier League da história do Liverpool, né, desde a era moderna, e não quis nem saber das recomendações médicas de distanciamento, enfim, estava todo mundo aglomerado, uma multidão realmente na rua. Precisa ficar muito claro para quando... É isso que eu falo sempre, eu acho que falta uma comunicação, falta a CBF se posicionar, assim como falta o governo federal se posicionar. Falta uma comunicação conjunta, que todos caminhem no mesmo sentido, né? Mas enquanto uns acham que pode reabrir, outros acham que é só uma gripezinha e outros acham que realmente é um problema muito sério, vai ficar cada um falando uma coisa e cada um acredita naquilo que quer acreditar. E aí a gente caminha para direções opostas e não consegue melhorar a situação. Muito bem, esse é o Bairrista FC. Estamos nós três aqui, eu, Maiká e Kleber, tratando de detalhes e detalhes de notícias que vão surgindo, por exemplo. Por exemplo, Kleber, Diga lá. O Bairrista está propondo nesses últimos dias a escolha dos 5 melhores goleiros do Grêmio na história, 5 melhores goleiros do Internacional na história. Eu gostei desse exercício, cara. Eu acho que a gente podia fazer por aqui. O que tu acha aí, Kleber? Tá, vamos lá. Os 5 eu acho legal. Vamos ver se a gente consegue entrar em acordo a respeito de qual é o melhor. Aí eu acho que a gente vai brigar. Só ser tu e o Maiká. Eu acho que eu e tu, nós pensamos mais ou menos parecido. O melhor é o melhor ou o melhor é quem ganha? Quem vence? Mas tu diz o melhor de cada time. Também, mas... Não, mas é isso que o Kleber está propondo? Okay. Que acha que vai dar briga? Não sei. Claro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escolher aqui, cada um de nós vai escolher os 5 melhores goleiros do Internacional da história. Kleber. Vamos ver. Manga, Benítez, Tafarel, Alisson e o Klemer. Nessa ordem? Manga. Acho que Manga, Alisson, Tafarel. Benítez e Klemer. Assim? É. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai ver se vai dar briga, então. Maiká, quais são os... Antes de falar sobre isso, como é que está a resposta do pessoal para esse tipo de enquete que o Bairrista está fazendo? É muito legal, Silvio. O pessoal comenta, enfim. Eu acho até que podia ser um pega para capar maior aqui, se fosse só 3, né? Mas 5 é um pouco mais amplo, assim. Eu até tô abrindo aqui a postagem, né? Tem muitos comentários. Até o Armandinho comentou aqui. O Armandinho, o músico, dizendo que o Klemer era péssimo com os pés, mas orientava muito bem a zaga. Esse tipo de coisa que as redes sociais permitem. Muitos comentários, né? E a minha... Assim, o Manga, por tudo que eu vi, né? Tudo que não vi jogar, mas por tudo que ouço, eu acho que na ordem de qualidade, não de importância para o clube, né? Em segundo, eu coloco o Tafarel, depois o Alisson, depois o Klemer, e aí o quinto eu fico, né? Vou de novo com vocês aí, que falaram do Benítez, o pessoal tinha falaram muito do Gilmar, né? O Gilmar Rinaldi, enfim. O Inter teve grandes goleiros na sua história, mas os 4 primeiros eu tenho muito claro, né? O Manga, o Tafarel, o Alisson e o Klemer, e em quinto coloco o Benítez. Mas no sentido da qualidade, né? Não se a gente colocar em representatividade no clube, eu coloco o Klemer em primeiro. Ô Kleber, qual foi o critério que tu usaste para colocar exatamente nessa ordem os 5 goleiros? Eu coloco assim, ó, tem uma questão que é o currículo vitorioso, né? Só que tem dentro desse critério, dentro do clube, o Manga, acho que ele é o cara que se firmou como talvez referência, né?
Assim como o Figueroa é para zaga, o Manga é para goleiro. Tem que ser tão bom quanto o Manga. E o Manga, além de ter currículo de seleção brasileira, futebol internacional, ele vem para o Inter e se consagra, e é personagem na história de 75. Então, acho que o Manga, além de qualidade de currículo, ele tem títulos dentro do Internacional. O Alisson e o Tafarel são goleiros espetaculares, só que com muito mais currículo fora do Internacional do que aqui. Então, eu coloco a favor do Manga, que é um cara protagonista na conquista de 75, no duelo contra o Nelinho, né? Essa história, essa trajetória vitoriosa dentro do Internacional. 2 dos maiores títulos da história do Internacional são conquistados pelo Manga, enquanto que o Tafarel e o Alisson, né? O Alisson acho que tem só Campeonato Gaúcho, o Tafarel não tem isso, né? Eu acho que aí não... Por que tu achou que ia estar debate, discussão, Kleber? Não, eu achei que até pela conquista do Liverpool, né, o Alisson estaria melhor colocado, né? Mas a gente, certo. A gente é uma turma mais sensata, né? Não é tão empolgada assim. Mas isso aí daqui a pouco pode ter nas redes sociais, né? Em função da provocação que o bairrista está fazendo. Mas até nas discussões das redes sociais, eu estava ouvindo um comentário... que é justamente mais ou menos, é ótimo, que é mais ou menos isso que eu estava falando, que é o Alisson, ele tem uma campanha muito mais importante e reconhecimento muito maior na seleção brasileira e no Liverpool do que no Internacional. E aí alguém estava sugerindo o Gasperini na lista de 5 goleiros, né? Eu estava me lembrando do Gasperini. Gasperini é um bom goleiro, né? Foi goleiro do Inter na Libertadores de 80, o Benítez teve quebrou a perna, alguma coisa assim, né? E aí eu me lembro que o Gasperini era freguês do Éder nos Grenais, né? O Éder batia a falta do meio da rua e o Gasperini não tinha jeito de pegar. Sim, sim. E eu concordo com vocês aí sobre a lista. Minha lista no Internacional tem exatamente esses 5 goleiros, né? O Manga é indiscutível. Ninguém jogou mais do que o Manga no gol do Internacional, tenho certeza absoluta, não na história de 30, 40 anos para cá, não, na história toda de 100 anos aí do Internacional. Era um goleiro maravilhoso. Eu coloco o Benítez como segundo, Kleber, e vou te dizer, Maiká, o Benítez, ele acabou dando azar, porque ele teve, por exemplo, essa lesão referida pelo Kleber e depois teve uma lesão que o tirou do futebol. Quer dizer, ele iria contribuir muito mais ainda para o Internacional do que, por exemplo, aquilo que ele fez no Campeonato Brasileiro de 1979, quando o Inter foi tricampeão brasileiro invicto. Então Manga, Benítez, Tafarel, Klemer e Alisson. E vocês têm razão, o Alisson, por exemplo, ele tem pouco tempo de passagem pelo Internacional, mas aí é a questão da representatividade. Um goleiro que começou no Internacional se transforma tempos depois no maior goleiro do mundo. E agora vibrando porque acaba de ganhar, com muita participação dele, o título inglês, por exemplo. Então aí eu acho que realmente nós estamos combinados quase. Os 5 melhores goleiros do Internacional, pelo menos para nós e para muita gente que está votando, parecem ser estes. Aqui no Bairrista FC, que eu vou propor agora, começando pelo Júnior Maiká. E eu estava olhando, Silvio, só para capítulo aí, o goleiro do rolo compressor, né, que é lá a década de 40, 50, era o Ivo Vink, né? Isso. Ivo, Alfeu e Nena, Assis, Ávila e Abigail. Tesourinha, Russinho, Vilauba, Rui e Carlitos. O Russinho, se eu não estou enganado, da família ele Russovski. tem uma trajetória, ele tem uma trajetória interessante e parecida com a do Gessi, né? Lógico que o Gessi tem, talvez por ser um pouco mais recente em relação ao Russinho, seja um nome mais debatido, mas o Russinho também é a mesma coisa, ele estava no auge da carreira, e aí, não quero mais. E aí, quebrou o time do Internacional, tira o cara do meio campo, o pifador do time. Aí o Russinho também, ele vai se dedicar à carreira, acho que de advogado. Exatamente, a família, né? Muito tradicional, tinha negócios, coisas assim. E o Vilauba, que era um centroavante argentino, depois foi substituído pelo Adãozinho, baita centroavante do Internacional, que com o Nena também esteve na Copa de 1950. Só que os dois eram reservas naquela seleção brasileira. Bom, a gente deu uma passada nos 5 maiores goleiros da história para nós, do Internacional. Agora, começando por Júnior Maiká,
Os 5 maiores goleiros do Grêmio na história, Maiká. Ah, o primeiro de todos é o Darley, né? Não tem. O Darley tá não só como o maior goleiro, pra mim o Darley é um dos maiores jogadores da história do Grêmio, né? Bom, Darley, aí o Lara, né? O Eurico Lara, que tá no hino, também por tudo que ele representa. Mazzaropi, né? O Mazzaropi em terceiro, não tem nem o que falar também, campeão do mundo. O Marcelo que era um cara que... O Marcelo Groi é um cara que durante muito tempo sofreu muitas críticas e eu concordava com algumas delas, né? Eu achava que o Marcelo, em alguns momentos, ia mal, comprometia, e depois de um certo tempo ele teve um crescimento absurdo, né? A partir de 2017, principalmente. 2016, se a gente for lembrar, tem um momento emblemático ali na passagem do Groi pelo Grêmio, que é na estreia do Renato, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta pela Copa do Brasil, que vai para os pênaltis, né? O Grêmio venceu 1-0 no Paraná, um gol do Bolanhos, e no jogo da volta o Marcelo falha, né? Dá um rebote meio bizonho, o Grêmio perde 1-0 e aí nos pênaltis ele cresce, né? Ali é um momento é um momento emblemático na passagem da história do Marcelo Groi no Grêmio. A partir daquele jogo ele cresce muito, e acho que até psicologicamente. E 2017 ele faz um grande ano, né? O primeiro tempo contra o Lanús aqui na Arena, no jogo de ida, ele fez defesas monumentais. Tem aquela defesa histórica lá no jogo contra o Barcelona, em Guayaquil, enfim. O Marcelo, então, eu coloco em quarto. E em quinto, Silvio, de novo, assim, tem alguns nomes, assim, né? Não posso deixar de citar, por representatividade, não posso deixar de citar o Galato, por exemplo, né? Porque não tem a qualidade de todos esses, mas foi um cara que, no momento mais grave da história do Grêmio, um momento muito sério, né? Que hoje, claro, o torcedor celebra por todas as circunstâncias, mas foi um momento muito difícil. O Galato fez aquela defesa, ele salvou o Grêmio, né? Aquilo ali não tem o que dizer, não tem outro adjetivo para isso. O Galato, ele salva o Grêmio de um vexame, de mais um ano na Série B, né, devido a tudo aquilo que aconteceu, que a gente sabe, a gestão Albino e depois, enfim. Então, aí fico em dúvida. Tem o Leão também, que foi campeão, né, com o Grêmio, tem uma série de goleiros. Mas, olha, talvez a gente tenha folclorizado tanto essa batalha dos aflitos, enfim, com DVD, com tudo que foi feito ao redor, que se perde um pouco a noção do que aquilo representou. Então, para mim, o Galato eu coloco em quinto. Kleber Grabowska, os 5 maiores goleiros da história do Grêmio, Kleber. Só um pouquinho. Botou o Galato em quinto e não botou o Leão, é isso? Eu citei o Leão. Tá. Citei o Leão. Sim. Tá. Eu coloco o Darley disparado, eu acho que o Darley é o cara que se quiser, vai ser presidente do Grêmio, né? É um cara que tem uma identificação imensa, né? E é um cara que entra para a história pelas conquistas que tem. Em segundo lugar, eu coloco o Mazzaropi. Em terceiro, o Leão, né? E coloco o Mazzaropi pelo protagonismo na conquista da primeira Libertadores da América, né? Se não fosse defender um pênalti contra o América de Cali, né, o Grêmio não chegaria à decisão. Então o Mazzaropi é protagonista para mim, mais do que foi campeão mundial, né? Também. E o Leão, ele foi o goleiro que deu a segurança, né? Deu o cacife para o Grêmio dar o primeiro passo, que foi conquistar o Campeonato Brasileiro. Então eu coloco nessa ordem. Coloco em quarto lugar o Lara, né, porque é emblemático na história do clube, e em quinto o Marcelo Groi. Muito bem. Mas acho que foram os mesmos, né? Não, ele botou o Galato na lista. Galato. E tu colocasse o Leão. É isso, né? E tu, Silvio, teus 5, tua seleção? Pois é, eu tô fazendo exercício aqui e eu vou me render para começar, é um critério que eu vou usar, vou me render à história, vou me render à lenda. Porque um cara que tem um nome num hino, e talvez seja o único dos grandes times do Brasil, tem um jogador que está no seu hino, e um jogador que jogou na década de 30 do Grêmio, esse cara se o Grêmio é considerado imortal, pode usar como referência o Lara. Lara, o craque imortal. Exato. Então é uma história assim, sem que a gente tenha visto, mas só por informações. Eu tô lembrando, Kleber e Maiká, numa noite de domingo,
que eu acho que aqui tinha, naqueles programas que tinha, acho que foi criado o Teledomingo, né? Na RBS TV. E o Teledomingo tinha a apresentação do amigo do Edu e do Júnior Maicá, o Túlio Milman. Lembra, Kleber? Sim, eu imagino a ansiedade do Edu quando era pequenininho, né? Querendo ver o Teledomingo. Ele era pequenininho naquela época. Pequenininho, e a mãe e o pai do Edu dizendo, vai dormir. Disse, não, eu quero ver, não, amanhã tu tem aula. Eu quero ver o titio Túlio. E aí, cara, eu tava assistindo aquele programa, daqui a pouco... Dizem, Silvio, daí, mas por que tu quer ver? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Isso, exato. E aí no programa, cara, surge uma matéria com o Paulo Santana, com imagens inéditas do Eurico Lara. Não sei se vocês lembram disso, cara, porque até então se ouvia muito falar do Lara, mas não se tinha nenhuma imagem. Daqui a pouco apareceram imagens rápidas de um goleiro extremamente alto, sabe? Que jogava em Uruguaiana, jogava inclusive na seleção do Exército em Uruguaiana, veio jogar em Porto Alegre, veio meio contrariado, ele até não queria vir para cá, mas acabou vindo, e sem imaginar que um dia se tornaria uma lenda da história do Grêmio. Nós estamos falando, Cleber, de 80 anos atrás. Isso é demais, é como o Noel Rosa, já morreu há mais de 80 anos e é falado até hoje, né? Talvez essa distância ela tenha sido perpetuada, a importância dele, através do hino, né? Porque o hino que o Lupicínio faz é o segundo hino do Grêmio, é uma releitura da história do Grêmio. Então, nessa primeira parte, passa o Lara. E o Lara, ele tinha a ideia de seguir carreira militar. E aí, eu não me lembro como é que é o nome do dirigente do Grêmio, que foi até a fronteira conversar com o Lara e disse, não, no pacote, no combo, tá a tua transferência pro quartel daqui. Aí, a partir disso, ele aceitou. Exatamente. Isso é uma história magnífica. Então, por tudo isso, para mim, o Lara é o maior goleiro da história do Grêmio. Depois o Derlei, sem dúvida alguma. Terceiro, o Mazzaropi. O quarto que eu vou colocar é um goleiro que foi referido pelo presidente Romildo Bolzan, quando ele participou aqui do nosso programa e escolheu o melhor Grêmio de todos os tempos. Ele surpreendeu, mas ele veio com um nome que eu pessoalmente conheci de ouvir, né? Transmissões, acompanhava as rádios na época, aquilo que era feito com a seleção brasileira em termos de convocação. Então o quarto para mim chama-se Alberto, que era o goleiro da seleção brasileira em 1968, e olha que injustiça isso, Maicá. Ele seria o goleiro do tricampeonato mundial em 1970. O Alberto ele era o goleiro titular absoluto da seleção brasileira. E o Corvo? E ele só não foi o goleiro por uma briga de contrato dentro do Grêmio. Pode haver uma injustiça tão grande assim. Ali quase que terminou a carreira desse goleiro pro futebol. Depois foi jogar no América, mas aí não tinha mais tempo de recuperar para a seleção brasileira, por exemplo. Pois é, e eu, por exemplo, não sabia dessa história, né? As coisas como ficam no passado. Eu queria perguntar a vocês do Corvo. O que vocês achavam do... Eu só vou colocar o quinto, tá? Ok, perdão. E o quinto, para mim, é o Leão. Esse é o quinto. Então, os melhores goleiros. Lara, Derlei, Mazzaropi, Alberto e Leão. O que tu ia falar, Guri? Queria perguntar do Corvo. O que vocês têm a me dizer de Walter Corvo? Fala, Kleber. O Corvo é um goleiro histórico da seleção uruguaia, né? E com essa fama, né, o Grêmio, que já tinha se dado muito bem em trazer o Anchieta, foi lá e buscou o goleiro da seleção uruguaia. Eu não estou enganado, tenho certeza. Naquele amistoso que o Ramírez corre atrás do Rivelino, e o Rivelino despenca vestiário, escadaria abaixo no vestiário do Maracanã. O goleiro da seleção uruguaia é o Corvo. A seleção uruguaia tinha o Corvo como goleiro titular e o Fernando Morena como centroavante. Então essas eram as duas referências do time da seleção uruguaia. E com esse baita cartaz, o Corvo vem aqui. E a resposta dele a resposta inicial dele é muito boa, porque o Grêmio é campeão de 77, né, dentro daquele perfil de time maduro, experiente, e o Corvo passa incólume. Só que acontece o Grenal de 78. E ali ele falha no segundo gol do Valdomiro, né, uma bola aérea, uma disputa aérea, ele vai mal na bola, sai de maca do campo, e sai de maca vaiado pela torcida, e nunca mais veste a camisa do Grêmio. Ele é colocado como... eu não sei se existe isso ainda, né? Mas naquela época,
Quem ia mal no Grenal, ele era sepultado. O Tabajara foi o jogador que fez isso, Cláudio Radar, e o Corbo. Eu me lembro desses 3 exemplos daquela década que o Internacional patrolava o Inter. O Grenal, o Inter venceu por 2-1. Os 2 gols foram do Valdomiro. E os 2 gols realmente liquidaram com a carreira do Corbo, pode-se dizer, no Grêmio. E Grenal liquidava mesmo, se não der certo. Lembra do lateral, aquele do Grêmio? Como é que era o nome do lateral, rapaz? Cláudio Radar? Cláudio Radar. O Grêmio tinha um goleiro chamado Breno, no início dos anos 70, Kleber. E aí ele foi disputar um Grenal, e ele tomou um gol do meio da rua. O Valdomiro cobrava falta, nem o louco, mas era de muito longe. Ele tomou um gol, e ele era um garoto, o Breno, e simplesmente desapareceu pro futebol. Agora, Maiká, por que tu fez a provocação em relação ao Corbo? Não, é uma dúvida, não era uma dúvida mesmo. Uma dúvida que eu queria, que é um nome que tá sempre na minha cabeça, assim. Eu queria, infelizmente não vi, né, não vi jogar pelo Grêmio. Vários desses que vocês citaram aí. O Mazzaropi tem pouquíssimas lembranças também, infelizmente. Mas entendo né, busquei saber, enfim, entendo a representatividade. Mas era uma dúvida, realmente, uma dúvida a respeito do Corbo. E de como sempre teve, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, esse intercâmbio com Uruguai e Argentina, né? Aliás, Silvio, falando nisso, se me permites, tem uma matéria no Globoesporte.com sobre hoje, né, no 26 de junho, completa-se 40 anos da passagem do Maradona pelo Olímpico. Rapaz, o jogo que ele foi marcado pelo Vitor Hugo. Isso aí, tricolor, uma matéria do Globoesporte.com aqui de Eduardo Moura e Lucas Buals. Há 40 anos... Fala, Cleber. Isso é festival de inauguração do novo Olímpico, né? Isso. Tem o Hélio Dourado consegue a obra de completar o anel superior do Olímpico, né? Para fechar, o Grêmio aqui, 5 dias antes, o Grêmio reinaugurava o Olímpico com homenagens e o amistoso contra o Vasco, vencido por 1-0, gol de Baltazar. 3 dias depois, perdeu para os argentinos do River Plate pelo mesmo placar. E para fechar a terceira partida festiva em Porto Alegre, em 25 de junho de 80, a delegação do Argentino Júnior desembarcou em Porto Alegre. Um PIB chamado Diego, de apenas 19 anos, trazia na mala o título de melhor jogador sub-20 do mundo, após vencer a Copa do Mundo da categoria com a seleção argentina em setembro de 79. 11 mil pagantes compareceram ao Olímpico naquele dia. Bem legal a matéria, tem bastante fotos também, tem uma foto aqui do Leão com o Maradona, né, numa disputa ali, num lance, e tem uma foto clássica, né, do Maradona com a camisa do Grêmio. Maradona já foi reclamado na Copa de 78, né, Kleber? Ali ele tinha 17 anos de idade e tinha gente que ele tem que ser convocado, como se falava lá com o Neymar, por exemplo, na Copa de 2010. Zico, né? O Zico, 74, né? Exatamente. Aquele cara que talvez não tenha o cartaz, né? Não tenha idade, mas já tinha futebol que chamasse a atenção. Eu fico imaginando o que o Luiz Carlos Prates diria do Maradona contra o Grêmio, né? Se estivesse narrando aquele jogo, né? Vai para casa, não. Pra quem não sabe, o Luiz Carlos Prates tinha arrobos na narração, né? Chamava Pelé de rei da coroa de lata, né? Que vão para casa, cariocas prepotentes, que é aquela histórica narração da vitória do Inter sobre o Fluminense na semifinal de 75. Né? Deveria ser algo por aí, né? Luiz Carlos Prates, antigo narrador de futebol da Guaíba, da Gaúcha, e foi comentarista também. Trabalhei com ele na Farroupilha e lá ele era comentarista. Hoje tem comentários fortes, enlouquecedores em Santa Catarina. Ontem me lembrei de Silvio Benfica no final da tarde, né? Porque a FM Cultura ontem fez um especial sobre acho que 20 anos da morte de Wilson Simonal. Aí deixei o rádio ligado enquanto fazia a janta, olha, e muita coisa que eu não sabia que Wilson Simonal cantava, né? Fiquei sabendo ontem, além dos grandes sucessos. Então. Tipo? Eu não me lembro o nome da música, mas né, aí que tá. Pô, mas essa música eu me lembro que era famosa nos anos 70, não sabia que era do Wilson Simonal. Né? Mas Samarina, tu. Sim. Cara, Maiká, Samarina é demais, Maiká. Descendo a rua da ladeira. Só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira. Samarina vem pra cantar. É isso aí. Cara. E hoje é o aniversário. Hoje é aniversário, né? Isso aí. Hoje tem um aniversário, né, Kleber?
E tributo a Martin Luther King também é uma música que permanece atual. E hoje tem outro aniversariante, né? Muito, muito importante, né, Júnior? Hoje 78 anos do Gilberto Gil. Só queria dar uma dica antes ainda sobre o Simonal. Tem um documentário, né? O documentário que foi feito pelo Cláudio Manuel, um dos cacetas, que se dedicou a uma pesquisa imensa aí sobre a vida do Simonal, que tem um final melancólico, né? O Wilson Simonal, para quem não conhece a história, ele foi acusado de ser... Dedo duro da ditadura. De ser X9, de ser cagueta, né? De ser colaborador da ditadura, e acabou completamente isolado da classe artística. Ele definhou pela vida, né? Ele passou o resto da vida dele tentando... O filme é muito bom, muito rico em imagens. Mostra toda aquela importância dele, né, Silvio? Tu já citaste aqui do Simonal ter ido com a delegação para a Copa de 70, ele e o Pelé serem muito amigos. Essas imagens apareceram agora, porque no Esporte Espetacular da Globo, a Globo recuperou a vitória do Brasil na Copa de 70, e lá aparecia o Simonal entre os jogadores. Tem uma imagem aqui do final de semana, o Pelé cantando e o Wilson Simonal atrás, né, fazendo plateia, né? Isso. Ele foi o mascote da seleção brasileira em 70. De certa forma, porque ele participava do ambiente o tempo todo, né? Aliás, esse foi um negócio interessante, porque se alguém tivesse se dado conta, depois da conquista da Copa, poderia ter feito um material rico com o Simonal sobre os bastidores da seleção brasileira, que ele viveu tudo. Ele chegou a participar de treinamento lá, cara, porque ele jogava muito bem. Chegou a participar de treinamento com o jogador. Olha que depoimento, esse cara teria para falar sobre os bastidores daquela conquista. Todos daria um bom livro também, né? Muita coisa se perdeu, né? Infelizmente. E essa questão do Simonal é muito controversa também, muito controversa. Muito. Não, o Simonal, eu acho que ele ficou naquela, disse assim, ó, eu sou o rei, eu sou o ídolo, eu sou o melhor, sou o showman, coisa e tal. São todos meus amigos, sabe o sujeito boquirroto, aquele que talvez não tivesse se dado conta do regime que realmente de força que existia no país naquele momento, teve o problema com o contador dele lá, se sentiu enganado pelo contador e aí resolveu exercitar aquilo que ele tinha como poder, digamos assim. Não, tipo um amigo meu aí da polícia dá um jeito nessa situação, coisa e tal, ali terminou-se o Simonal. E tem umas imagens tristes assim dele nos programas de TV com uma pasta de documentos. Ele seguiu a vida toda lutando, né, para provar a inocência dele. Enfim, é um bom filme e a história é bem... Triste. É triste. Tem algumas imagens contrastantes que para mim mostram muito, né, o que foi, né, e como terminou o Simonal. O Simonal tinha programa, né, programa de TV, né, e talvez seja o primeiro popstar, né, da era da TV. O cara quer fazer sucesso no México, então era um sucesso da América Latina inteiro, né, inteira. E no fim, esse documentário mostra ele participando de programas de TV, assim, uns programas que tu sabe que não são, né, da famoso marca-diabo, e nesses programas ele tentava recuperar a honra dele, né, se mostrando enganado, tentando provar o que aconteceu, mas nunca foi perdoado, né, inclusive o Pasquim o colocou no cemitério dos mortos-vivos. É verdade, mas aí também tem o componente do preconceito, né? O preconceito pegou muito forte também para cima do Simonal naquela época, quer dizer, ele cometeu essa cagada, né? Deu essa mancada, e aí muita gente se aproveitou disso, cara. Nós estamos falando do início dos anos 70, porque se tu pega a Elis Regina cantou o hino do Exército Brasileiro a mando da ditadura. Quer dizer, foi uma coisa muito forte que repercutiu naquele momento, mas não foi suficiente para afastar a Elis Regina do cenário nacional, como aconteceu com o Simonal. Se fôssemos cobrar de simpatizantes da ditadura, né, Silvio? A gente não tinha SBT e Globo, por exemplo. Pois é. Então também teve esse componente. Agora, hoje, 78 anos do Gilberto Gil, gurizada. 78 anos do Gilberto Gil, que é gremista, só para avisá-los, viu?
Ah, bom. Gilberto Gil é gremista, ele disse. O Gilberto Gil disse. Eu já sabia dessa história. Então, por favor, Kleber, por favor, o senhor que Não, traz mais credibilidade. Não tem, ele é torcedor do Vitória da Bahia, não é isso? O Gil, eu vou pesquisar. Eu acho que é do Bahia, não? Mas ele tem dúvida sobre o time original, viu, Kleber? Do Gilberto Gil, porque o primeiro time do Gilberto Gil está na Bahia. Isso ele não sabe. Ele sabe que é torcedor do Grêmio. Não, mas a gente guarda a lembrança por justamente dele ter se declarado torcedor do Grêmio. Eu não tenho o detalhe do episódio, né, que confirmou o Gil como torcedor do Grêmio, mas se o Júnior se lembrar, eu já ouvi essa história também. Ele tem 6 times. Tá ali, ó. Tem a foto aí, né? Essa é a foto. Quem? Essa frase é maravilhosa, as finais né? de 77 e 81 com a ajuda do conterrâneo André Catiba. Aí se dava muito bem com o André Catiba. Sou gremista porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro. Ele torce pro Bahia. Torce pro Cruzeiro, pro Grêmio, pro Fluminense, pro Santa Cruz e pro Santos. Pelo amor de Deus. Se pesquisar mais um pouquinho, vai torcer para outros times, vai torcer para uns 20 times. E ele simpatiza com o Chelsea, no tempo que ele morou em Londres e foi exilado, né? Então ele também acompanha o Chelsea. Ele e o Caetano Veloso. Agora só falta o Caetano Veloso aparecer dizendo que torce pelo Internacional. Kleber, para empatar esse jogo. O Baldasso vai dar um jeito de buscar isso aí. Cara, o Gilberto Gil, a primeira aparição para mim tá na minha cara. Eu tô vendo o Gilberto Gil no Festival da Música Popular Brasileira de 1967, cantando Domingo no Parque, com os Mutantes. Os Mutantes com ele. A Rita Lee, com, 20 anos de idade, linda Rita Lee, cara. Os Mutantes ali com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil foi segundo colocado naquele festival. É a primeira imagem que eu tenho do Gilberto Gil, porque eu assisti o festival. E Gilberto Gil, ele é o cara que faz com que o Caetano consiga chegar até o Rio de Janeiro, abre portas para o Caetano Veloso e para toda a turma da Bahia. O Domingo no Parque é uma obra, né? E depois outro grande momento que aí não está só o Gil, mas está todo mundo, é justamente os Doces Bárbaros, né? Que é uma reunião da Gal Costa, da Maria Bethânia, do Caetano e do Gil. Eu estou lendo aquele livro do Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano, e tem uma passagem que é o fim do exílio. O Caetano Veloso, ele é muito criticado porque a efervescência política dos anos 70, com o fim da ditadura e a abertura política, a anistia, né, nesse período, o Caetano, que foi um cara emblemático nos festivais, contestador, ele está numa outra vibe, ele está o trabalho dele é Odara, né, que é assim, eu não vou entrar nessa de militância, de discussão política, deixa eu curtir a minha paz, meu corpo, né? Vou ficar. E o Gilberto Gil faz nessa mesma época o Refazenda. E aí tem um contraste, porque todo mundo queria que esses caras que foram emblemáticos nos festivais e que foram para o exílio, né, voltassem com tudo naquele momento de reforçar a democracia, de forçar a anistia da volta dos direitos constitucionais, da eleição direta. Eles estavam curtindo outra, né? Mas mesmo assim, mesmo não entrando no foco político, o trabalho do Gil nessa época é sensacional, né? Nossa, esse Refazenda, Refazenda, se não me engano, é de 75. Fala do Gil, Maiká. Silvio, eu tenho uma paixão fortíssima pela música brasileira. Eu acho esses 3 nomes, o Chico, o Caetano e o Gil, assim, são é até injusto citar 3, aí vem Tom Jobim, vem Paulinho da Viola, é muita gente, né? A música brasileira é muito rica e o Gil, para mim, ele tem uma representatividade na questão, nas buscas que ele fez, né? Ele tem 2 grandes ídolos, né? Que é Luiz Gonzaga e Bob Marley, assim, para ver como ele é um cara, né, do mundo, assim, né? Como ele realmente é um cara antenado com tudo que está acontecendo. São mentes brilhantes. Eu só lamento que eles estejam ficando velhinhos, né, com 78 anos. Tive o prazer de ver essa turnê dos 50 anos do Gil e Caetano juntos, tocando sozinhos no palco. Foi lindo. E o Gil é um cara de muita representatividade, assim, a negritude dele, né? E eu descobri recentemente que negritude é exaltação
arte negra, a cultura negra, né, ao negro na história. Então é um termo que cabe muito bem ao Gil, assim, né, essa exaltação ao negro que o Gil faz, e a cultura negra, né, de vários pontos do Brasil, do samba, do forró, do reggae, enfim. O Gil, para mim, é um mártir, assim, é um herói. Não tenho muito, não sei como adjetivar ele, a não ser dizer isso, assim, que o Gil é um herói, assim, tá na história do Brasil e da minha vida. Tu acha que um cara com 78 anos já tá ficando velhinho? Ah, tá velhinho, né? Tá velhinho. Quero ver tu dizer isso quando chegar aos 60. Quero ver tu dizer isso quando chegar aos 65. Não, mas 54. Não. Quero ver. Não, 78 tá velhinho, né? Também. Tá bem hoje, o Gil. O Gil hoje tá bem. Eu quero ver quando tu chegar aos 54 ou 65, se tu vai dizer a mesma coisa. Eu tô surtando que tô chegando nos 36 já. Isso é um problema, é um peso. O tempo agindo em mim é muito difícil lidar com ele, né? Pois é, cara. Isso é um troço, hein, ô Kleber? Pois é. O Gilberto Gil andou meio doentinho ultimamente, né? Perdeu um pouquinho de força. A voz já deu uma fraquejada. E ainda quando tinha o programa do Jô Soares, ele foi dar uma entrevista pro Jô. E ele, lógico que hoje a maneira de tu conhecer música e se inteirar é diferente. Antes a música tocava na rádio, né? Tu sabia. Hoje tu tem que procurar mídias alternativas. E o Gilberto Gil cantou uma música, para mim, é espetacular no momento de dor, sofrimento, tal, né, que é ter uma doença. Ele compôs Eu Não Tenho Medo da Morte, que é uma composição espetacular, justamente sobre esses sentimentos. Pô, tô no fim da minha existência, e o que eu vou fazer agora? E ele consegue fazer poesia em cima disso. Nossa. Maicá, vamos para casa? Vambora, tá na hora. Só um eu não sei, eu tenho o Paraguaçu Marinho, que é um abraço ao senhor. Silvio, Marinho? Isso, mande um abraço para Brusque. Passou o programa todo, te pediu um abraço, tem que mandar. Paraguaçu. Não é sacanagem. Grande abraço aí em Brusque, Paraguaçu. Então vamos lá, né? Ficamos por aqui. Fim de semana gelado aí. Fim de semana gelado. E a gente na segunda tá de volta com o Bairrista FC.